Muito bom dia a todos, bem-vindos a este webinar de recuperação e resiliência da economia portuguesa, este que é o primeiro de um ciclo de debates que a EFI Group e a EWC vão promover nas próximas semanas, em que tentaremos clarificar o novo instrumento de recuperação económica a nível europeu, Next Generation EU. Já temos aqui algumas pessoas daquelas que se inscreveram no webinar presentes, portanto vamos dar início a esta conversa. Na próxima hora vamos debater esta dimensão estruturante do Plano de Recuperação e Resiliência. Começo por apresentar aqueles que são os nossos intervenientes de hoje e que vão nos dar a sua visão sobre este tema. O António Saraiva, Presidente da Confederação Empresarial de Portugal. Muito bom dia. Esta confederação que representa cerca de 47 mil empresas no país e que tem participado neste processo do PRR de uma forma pública, com bastantes intervenções e, portanto, queremos muito contar com os seus contributos. Temos também José Manuel Fernandes, deputado do Parlamento Europeu, que esteve e está envolvido no processo que permite a existência deste Next Generation EU, este mecanismo único. Muito bom dia, muito obrigada pela sua presença. Bom dia, é um prazer. Temos também António Valente, diretor comercial da EFI Group, a empresa que é líder na gestão da inovação e consultora especializada na captação dos fundos. Portanto, temos aqui uma vertente mais prática do lado das empresas, que também é muito importante para tirarmos todas as dúvidas. Olá, bom dia. Bom dia, António. Ao longo dos próximos minutos vamos conversar com estes três oradores e vamos retirar estes contributos. No final teremos espaço para questões e dúvidas que possam surgir. Podem enviar as vossas questões e a indicação de a quem se dirigem através deste chat que encontram aí do vosso lado direito. Nós, no final, iremos gerir todas as perguntas possíveis de responder, sendo que faremos todos os esforços para que as perguntas sejam todas respondidas, seja agora, seja depois, de uma forma remota. Comecemos, então, esta conversa. Começo pelo António Saraiva, a quem coloco desde já duas questões. A primeira tem a ver com o facto, nas últimas recomendações específicas para Portugal, a União Europeia tem referido a necessidade de proporcionar acesso à liquidez por parte das empresas e promover o investimento privado para estimular a resiliência e a recuperação económica, esse tema que desde já é o tema deste webinar. Sabemos que a CIP tem alertado nas suas intervenções e no próprio processo de consulta pública para a ausência de resposta a estas recomendações no PRR português. De que forma é que esta lacuna pode ser ultrapassada, tendo em conta esta fase em que estamos, em que ainda não está fechado o PRR com Bruxelas? Bom dia a todos aqueles que nos estão connosco. Muito obrigado pelo vosso convite. Cumprimentar os meus colegas de painel, sou o deputado José Manuel Fernandes e, igualmente, o António Valente. É sabido, enfim, diria que é quase uma verdade lá para Alice, que o desenvolvimento, o crescimento de um país se obtém através das suas empresas, da pujança, da dinâmica das suas empresas, e Portugal, obviamente, não é diferente. As expectativas legítimas com que estávamos na apresentação do Plano de Recuperação e Resiliência, tentávamos, com os contributos que então demos, que ele viesse ao encontro deste objetivo. É igualmente verdade que não olhamos apenas para o PRR, temos que olhar para o conjunto dos três pacotes comunitários que Portugal tem à sua disposição. E falo, obviamente, do remanescente que temos ainda para utilizar do Portugal 2020, qualquer coisa como 10 mil milhões de euros. Temos este PRR, na casa dos 16,6 mil milhões de euros, como sabemos, 13,9 por subvenções e os 2,7 por empréstimos, mas temos também o quadro financeiro plurianual, do qual esperamos que Portugal venha a obter à volta de 33,6 mil milhões de euros. E é neste conjunto dos pacotes comunitários, dos apoios comunitários, que teremos que gizar corretas estratégias, apontar metas, definir caminhos e apostar em setores estratégicos, ter um caminho, saber para onde queremos ir. E a expectativa que tínhamos sobre este PRR era que, na sua correta distribuição, entre aquilo que é fundamental, promover o investimento público, não esquecer
o necessário investimento privado. E a crítica que temos feito é sentirmos que na apresentação que foi feita e num processo de transparência que começou mal, porque o Governo inicialmente não pôs a consulta pública este mesmo documento, e ele deve ter essa consulta pública onde todos os portugueses possam participar num processo transparente e assertivo. A distribuição que hoje constatamos é que a maior parte deste fundo vai para a parte pública e apenas 30% vai para a parte privada. Do total dos 16,6 mil milhões de euros, apenas 4,6 vai diretamente às empresas. Parece-nos manifestamente insuficiente, porque aquilo que vai para a parte pública, mesmo que o Governo nos vá dizendo que ele se destina a uma maior eficiência e eficácia da administração pública e que isso vai a benefício de todos os cidadãos e logo das empresas, obviamente aquilo que sentimos é que muito investimento público que o Estado não fez até agora, aproveita o Governo neste momento para fazer alguns deles, sem que, contudo, aponte uma reformulação, uma reforma da administração pública que temos sinalizado, que temos exigido e, ao invés de ter acontecido, o que sentimos é que nestes 4, 5 anos o número de funcionários públicos tem vindo ligeiramente a aumentar, ao invés daquilo que era, na nossa perspectiva, reduzir. E por isso, ao destinar muito mais do PRR à parte pública, o Governo mais não faz do que aproveitar verbas comunitárias para alguns investimentos públicos que até agora não fez e que com este plano vai tentar fazer. É insuficiente o apoio às empresas, sinalizámo, mas independentemente se uma parte X e para as empresas e uma Y para o Estado, o que importa é que o país, nesta consulta pública e ouvindo todos aqueles que, de uma forma construtiva, têm apontado críticas e soluções, nós tenhamos objetivos bem definidos, métricas bem definidas, para que possamos avaliar os seus efeitos. Porque até agora temos criticado igualmente o governo português, o Estado português, nos apoios que tem dado à sua economia, porque quando nos comparamos com outros Estados-membros, Portugal compara muito mal nos apoios que tem dispensado à economia. E, ao comparar mal, deixa as empresas numa situação prejudicada, que ficam prejudicadas em relação às empresas de outros Estados que no pós-crise, que vai forçosamente ocorrer, partem numa grelha de partida, dando a caricatura das corridas de automóveis, parte de uma grelha de partida lá muito atrás em relação a outras empresas de outros Estados-membros. E por isso, o Estado português, o Governo, tem que olhar para a tipologia das suas empresas. Somos um país composto fundamentalmente por micro e pequenas empresas, muito causticadas na crise anterior. Estávamos a sair da crise anterior dolorosamente, estávamos a fazer um bom caminho, estávamos a inovar, estávamos a acrescentar valor aos nossos produtos, estávamos a crescer na internacionalização, e é esta aposta que tem que continuar a ser feita, e por isso o correto aproveitamento destes fundos comunitários, nestes 3 pacotes que temos à nossa disposição, que vão duplicar as verbas anuais disponíveis, porque até agora temos tido qualquer coisa como 3 mil milhões de euros de apoios comunitários. Passaremos a ter 6 mil milhões. Se até hoje não conseguimos utilizar a totalidade dos 3 mil milhões, temos agora num curto espaço temporal, até 2029, que utilizar 6. Temos um enorme desafio, quer o Estado, quer as empresas, naquilo que deveria ser uma correta redistribuição, mas repito, e assim termino esta minha primeira parte, objetivos bem definidos, com apostas bem definidas, que fossem possíveis avaliar, monitorizar, com um acompanhamento da sociedade através dos parceiros sociais, através dos partidos políticos, e quando refiro parceiros sociais, refiro-me aos patronais e aos sindicais. Tem que haver um grupo de acompanhamento nacional que vá monitorizando, que vá medindo estes objetivos, mas para isso temos que os ter, temos que estar definidos para que os possamos monitorizar. Pegando nessa sua questão das métricas, muito se tem falado nas questões estratégicas e na lentidão do processo de decisão em Portugal,
na sua visão, além das métricas, quais é que seriam os pilares estratégicos em que Portugal deveria apostar e o que é que poderíamos fazer para acelerar as tomadas de decisão no acesso aos fundos? Porque sabemos que o calendário, este calendário em particular, é bastante exigente. Temos assim como já referi, pilares em que Portugal não pode deixar de atender, porque a capitalização, para começar pela capitalização e recapitalização do nosso tecido empresarial. Nós somos, na maior parte dos casos, compostos, como disse, por microempresas. Temos necessidade nas médias empresas, porque são essas que estão hoje perdendo ativos, estão a descapitalizar-se fruto da crise, da enorme ausência de procura em que se encontram. Nós temos que incentivar os capitais próprios, nós temos que capitalizar e recapitalizar as nossas empresas, temos que aprofundar fiscalmente a adoção de lucros reinvestidos, temos que apoiar as empresas neste seu caminho e, em termos de alguns pilares, uma discriminação fiscal positiva, uma aceitação fiscal do goodwill, uma aposta na internacionalização, uma aposta nos setores tradicionais, naqueles que já demonstraram saber fazer, promovendo fusões e concentrações empresariais. Enfim, um conjunto de pilares que o país, com estratégias empresariais e políticas públicas que sejam ajustadas, pode e deve, e já deu provas de saber fazer esse caminho, devem ser prioridades na correta utilização destes fundos que estão agora e que vão estar disponíveis, mas já agora também uma questão com uma simplificação dos processos, porque aquilo que nós temos problemas detectados na utilização dos fundos comunitários, um tempo demasiado longo e imprevisível para abrir os avisos, um tempo interminável para serem os resultados das candidaturas, um tempo inexplicável que está a demorar a arrumar cada pedido de pagamento, a desconfiança sistemática dos técnicos das entidades avaliadoras nas empresas e nos seus empresários. Enfim, há aqui um conjunto de questões que nós temos sinalizado de melhoria, existem um excesso de especificações e de restrições nos avisos de abertura e há que dar estabilidade nos regulamentos e nos avisos. Deve haver eficácia e rapidez na sua execução. Estamos a produzir na CIP aquilo a que chamamos um Simplex Covid para apresentar ao Governo, fruto do que tem sido a dificuldade de acesso, de avaliação das candidaturas, um Simplex Covid que agilize esses mesmos processos. E daria aqui 4 grandes tipos de sistemas de incentivos em que as propostas de melhoria do funcionamento do próximo quadro comunitário de apoio poderiam incidir: a inovação produtiva, a investigação e desenvolvimento, a internacionalização, a qualificação. Enfim, são pilares que não podem deixar de estar presentes nesta correta utilização dos fundos comunitários. Muito obrigada. Dos parceiros sociais que têm tido um papel inquestionável na dinamização do setor privado, passamos a palavra a quem esteve no nascimento do Next Generation EU, engenheiro José Manuel Fernandes, muito obrigada. Colocava-lhe 2 questões. A primeira, tendo integrado a equipa de negociações do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, e uma vez que faz parte do grupo de trabalho responsável pelos trabalhos de avaliação e de monitorização dos planos nacionais, perguntava-lhe se entende que este mecanismo é a resposta correta para responder àquilo que sabemos que é a maior crise económica e social desde a Segunda Grande Guerra, quando comparamos, por exemplo, com os planos de ajuda que os Estados Unidos estão a implementar. Muito obrigado. Eu queria agradecer o convite, cumprimentar a CIT e os meus colegas de painel e um abraço especial para o António Saraiva, dizendo-lhe que espero que também consiga trazer essa energia, essa força, essa motivação para todos os empresários e a exigência que o momento implica também no que diz respeito à construção de respostas que precisamos. Diretamente à pergunta que me faz:
o mecanismo de recuperação e resiliência está dentro do Next Generation EU. O Next Generation EU são 750 mil milhões de euros. O mecanismo de recuperação e resiliência são 672,5 mil milhões, onde tem os 360 mil milhões de euros de empréstimos. O Next Generation EU, 390 mil milhões de subvenções, 360 mil milhões de empréstimos. Quase se confundem. A fatia de leão é o mecanismo de recuperação e resiliência. Mas é preciso não esquecer que destes 750 mil milhões, o que não está no mecanismo de recuperação e resiliência foi usado para reforçar programas como o Horizonte 2020, para o REACT-EU, que no fundo reforça também a política de coesão, ou depois também o desenvolvimento rural. É uma parte da resposta. Porque a resposta até começou bem antes e já nos esquecemos dela. SUR, 100 mil milhões de euros para o layoff. Portugal utilizou cerca de metade dos 5,9 mil milhões. 200 mil milhões do BEI para as pequenas e médias empresas, e até para as empresas, não é só pequenas e médias empresas, não se tem usado. Linha do Mecanismo Europeu de Estabilidade, que também não tem sido usado, de 240 mil milhões. 540 mil milhões que estão esquecidos. Depois temos quadro financeiro plurianual, cerca de 1 bilhão de euros. Quando somado com o Next Generation EU, dá aqueles 1,8 mil milhões de euros. Se olharmos para estes números, você diz-me, bem, mas a resposta aqui até tem sido inferior à dos Estados Unidos. Esquecemos-nos que cada Estado-membro, ele próprio, tem dado respostas. E que se somar isso tudo, as contas já não são essas. E para ter uma ideia, a Alemanha, só a Alemanha, em ajudas de Estado, é responsável sozinha por mais de metade das ajudas de Estado que têm existido na União Europeia. Agora, o mecanismo de recuperação, o Next Generation EU, é uma prova de solidariedade que, se nós não a utilizarmos bem, ela não se vai repetir. E até vamos dar razão depois aos frugais. Porque é com base numa garantia do Orçamento da União Europeia em que a Comissão fica autorizada a ir aos mercados buscar os 750 mil milhões de euros. Isto já aconteceu com o Fundo Europeu de Estabilização Financeira, que emprestou dinheiro, por exemplo, na altura da crise das dívidas soberanas, a Portugal, à Irlanda e à Grécia. Mas o que nunca tinha acontecido era a Comissão se endividar para depois meter no orçamento e a seguir dar aos Estados-membros subvenções. Há 360 mil milhões de euros que são baseados na garantia que são os Estados que vão pagar, mas depois há 390 mil milhões de euros que vão ser pagos pelos orçamentos da União Europeia, os juros e as amortizações. E já agora um parênteses, neste momento, 2021-2027, o impacto é pequeno, é 0,01% do orçamento, 12,8 mil milhões de euros. Mas depois de 2027, o impacto desta dívida de 390 mil milhões de euros é correspondente a 10% do orçamento anual, 15 mil milhões de euros. Não é por acaso que nós defendemos novos recursos próprios que sejam suficientes para pagar o custo da dívida, para não termos cortes no futuro, uma vez que, ainda que se pedissem contribuições do orçamento, de cada orçamento de Estado adicionais, os frugais não iam aceitar e também estaríamos a penalizar os cidadãos, que é algo que nós não queremos. Agora, se não usarmos bem o mecanismo de recuperação e resiliência, isto não se vai repetir no futuro. E o que é usar bem o mecanismo de recuperação e resiliência? É utilizar os recursos para modernizarmos os países, as economias, para serem mais... Nós não podemos ter medo destas palavras que vou dizer. Parece que há gente que tem medo. Competitividade, há que ter medo. Produtividade, empreendedorismo, iniciativa privada. E alguns que não gostem da iniciativa privada, ao menos que não a desprezem. Portanto, não há que ter medo destas palavras. E elas ajudam a que haja social, inclusão, coesão territorial e económica, que é um objetivo da União Europeia e que, aliás, nós colocamos nos pilares do mecanismo de recuperação e resiliência. Repare bem o que é que nós fizemos no Parlamento. Para além de termos obrigado os governos a ouvirem os parceiros sociais, as autoridades locais e as autoridades regionais, e não queriam fazê-lo, por isso é que
houve uma consulta relâmpago em Portugal, nós definimos pilares. Ambiente, 37% tem que estar relacionado com o ambiente. Digital, 20% com digital. Mas depois nós pusemos o pilar das pequenas e médias empresas e da competitividade. O pilar também da coesão territorial. Obviamente o pilar social e da saúde. E depois do emprego, e nomeadamente do emprego jovem. São estes os pilares do mecanismo de recuperação e resiliência. E o mecanismo de recuperação e resiliência não devia ser para fazer mais do mesmo. Não devia ser para substituir despesa do Estado. E esse é o grande problema que existe. Nós vamos fazer, é verdade, como disse, a avaliação dos planos. Eu também estou nesse grupo que vai fazer a avaliação. O Partido Popular Europeu indicou 7 nomes e eu farei parte dessa avaliação. Eu espero que o Governo apresente um plano que respeite o regulamento, que não prejudique as gerações futuras, que modernize o país e que possa usá-lo até para um objetivo que é o da capitalização das empresas. Porque nós podemos usar, por exemplo, e eu bati-me tanto por isso e felizmente com sucesso, 4% do envelope nacional do plano de recuperação para colocá-lo numa garantia do InvestEU, que é um instrumento financeiro, num compartimento nacional que permite, por exemplo, criar diretamente um instrumento de solvabilidade para as pequenas e médias empresas. E isso é possível, é urgente e é desejável. Agora, há aqui algumas coisas já agora que eu gostava de introduzir. O plano, o mecanismo de recuperação e resiliência é elegível a 1 de fevereiro de 2020. 1 de fevereiro. Portanto, é uma elegibilidade, no fundo, retroativa. Era interessante que o Governo dissesse, até por uma questão de transparência, neste plano, quanto é que ele já lá colocou de coisas que já estão feitas. Porque vi falar em 260 mil computadores, são computadores que já estão comprados. E se calhar, quando fala da floresta, é coisas que também já estão feitas. Era uma questão de transparência dizer, olha, do plano de recuperação e resiliência, tem aqui o montante X que corresponde a tudo aquilo que já está feito desde fevereiro de 2020. Isso era uma questão de transparência. Depois há outra explicação que devia ser dada. Os 13,9 mil milhões, recorde-se que nós tínhamos 15,4 mil milhões e temos. Só que a diferença dos 13,9 para os 15,4, até é mais, porque os 15, estou a comparar preços corretos e constantes, o que não é correto, é o montante que depois vem para o REACT-EU e para o desenvolvimento rural. Mas esses 13,9 são subvenções. O Governo quer-las todas, muito bem, tinha que querer. E pode ser a 100% a utilização do plano de recuperação e resiliência. Mas depois, só vai buscar 2,7 mil milhões de euros em empréstimos, podia buscar 15,6. Porquê é que não vai buscar? Porquê é que não vai buscar esse dinheiro? E não o podia colocar, por exemplo, no Banco de Fomento? O Banco de Fomento não poderia fazer instrumentos financeiros para a equity, para precisamente ajudar também na solvabilidade, instrumentos que podiam ser até temáticos, dirigidos, por exemplo, para a indústria? Porquê é que não vai buscar? Devia explicar porque é que não utiliza este montante. E era essencial que se fizesse estas perguntas. E termino agora com algo que eu tenho dito sempre. Não, porque isto às vezes chateia-me. Algo que eu tenho dito sempre. Portugal, o que é que queremos de Portugal? Nós onde é que queremos estar em 2030? Quais são os nossos objetivos? Quais são as nossas metas? E depois, cada região, o que é que vai ter? O Portugal 2030, como é que vai ser? Quantos programas temáticos vai ter? E os programas operacionais regionais vão ser diminuídos ou vão se manter? O que é que vamos receber do Next Generation EU também para este objetivo? Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque é um disparate. Está-se a discutir o plano de recuperação e resiliência sem discutir o Portugal 2030. É uma asneira. Aliás, eu tenho dito isto e é verdade. O Governo já está a negociar o Portugal 2030 com a Comissão Europeia, nas costas dos portugueses. E está a negociá-lo, e o que era correto era dizer o que é que queremos. Muito bem. Agora como é que vamos fazer para chegar lá? Portugal 2030, o que é que vai fazer? O plano de recuperação e resiliência, o que é que vai fazer que o Portugal 2030 não vai fazer? Porque nós temos aqui muito dinheiro que não se deve sobrepor, que até pode levar a áreas que depois fiquem a descoberto.
aquilo que o Portugal 2030 vai financiar não deve ser financiado por o plano de recuperação e resiliência, que a área exige, essas áreas exigem financiamento adicionais, mas o que é verdadeiramente importante para Portugal e não é financiado pelo Portugal 2030 deve ser pelo plano de recuperação e resiliência. É preciso esta complementaridade, estas sinergias. E depois, ainda temos instrumentos como o InvestEU, que é praticamente os montantes que nós quisermos em termos de empréstimos muito baixos. Devíamos olhar também para o horizonte Europa. O que é que queremos em termos de investigação e inovação? Como é que nos vamos organizar? Do mecanismo europeu interligado, do Connect Europe Facility, mecanismo interligar a Europa. O que é que queremos também? Portanto, estas são as perguntas que deviam ser feitas desde o início, para não só andar sempre, como eu tenho dito. A pergunta que muita gente faz é também a que o Governo faz. O que é que há aí a fundo perdido? Aí é? Então eu vou buscar o que é que me dá jeito. E em vez de responder à competitividade, em vez de responder aos objetivos que se pretende atingir. E depois, um ponto importante é que não é só o dinheiro que é importante. É muito importante também o ambiente que se cria para as empresas. A simplificação é essencial. A diminuição da burocracia. Os tempos que demoram o licenciamento. E depois também regulamentos temáticos que se fazem em Portugal, que depois se manda as culpas para a Europa a dizer que a Europa é que não deixa e os regulamentos é que não deixam. Regulamentos são disparates, que não estão de acordo com a realidade. Há às vezes também a ideia do pensamento único, não é? Olham pelas janelas do terreiro de Paço e o que dá ali também deve dar no resto do país. Completamente errado. E, portanto, os regulamentos, para simplificar, os regulamentos devem acomodar os projetos que são necessários. Não são os projetos que se devem adaptar aos regulamentos. Porque muitas vezes o que fazem empresas é colocar até nos projetos coisas que não lhes interessam para nada, mas se não for dessa forma, não são aprovados. Até torturam projetos para caber nos regulamentos e tudo isto é disparate. E é algo que significa pouca eficiência. Eu já me excedi, mas tem que ser assim. Aproveitando essa sua visão europeia e esta mensagem-chave da complementaridade entre os fundos, já o António Saraiva também tinha referido, e é sem dúvida um ponto em comum muito importante a ter em conta, sobretudo para as empresas que nos ouvem e que estão a pensar eventualmente em candidatarem-se a fundos europeus. Aproveitando a sua visão europeia, e sei que já mencionou aqui o exemplo da Alemanha, perguntava-lhe se o PRR português, daquilo que conhece neste momento, não é? Porque ainda não é o documento final, é a resposta adequada para Portugal crescer acima dos países da Europa de Leste, que sabemos que nos últimos anos têm crescido entre 4% e 5%, e muito se tem falado da questão do risco, daqui a 5 anos, sermos ultrapassados pela Polónia, pela República Checa ou até pela Hungria. A resposta pode estar, não estando no PRR, nesta complementaridade que falava? Bem, o plano de recuperação e resiliência tinha que ser uma mais-valia, tinha que nos ajudar a esse objetivo que refere, que é o de crescermos. Nós, efetivamente, estamos a ser completamente ultrapassados. Mas aí, volto aos objetivos a que nos devíamos propor. Quais são os nossos objetivos? Em 2030, onde é que queremos estar em termos das exportações? Em termos até das qualificações de recursos humanos numa série de domínios, nomeadamente no digital. Como é que queremos estar em termos de coesão territorial? Nós como é que queremos estar em termos de combate à pobreza? E depois, porque há uma coisa que me chateia, é que nós temos gente capaz. Nós temos excelentes empresas, nós temos excelentes universidades, excelentes investigadores, e portanto, muitas vezes era preciso deixá-los trabalhar, mas é que se envolvam. Por isso é que eu dizia, é um disparate total. Está-se a negociar o Portugal 2030 com a Comissão Europeia nas costas dos portugueses e não se está a ouvir quem sabe. E depois já posso lhe dizer que, eu já tenho referido isto, no final a culpa vai ser sempre da Comissão. Não aceitou este projeto, não aceitou aquele, fonte da Comissão diz que não aceitou uma barragem, depois não aceitou mais uma ligação. Isto dá jeito depois também, este esconder-se, a negociação dá jeito depois para a própria narrativa. Mas uma resposta também é nós fazermos o nosso trabalho de casa. Há quanto tempo se anda a falar na Instituição Financeira de Desenvolvimento e no Banco de Fomento? Era essencial o Banco de Fomento.
que aliás agora pode ir no InvestEU, no compartimento da garantia europeia, 75 é para o BEI, os outros 25 é para os bancos de promoção nacional. O Banco de Fomento também se candidatou, espero que tenha músculo para poder lá ir. Portanto, isto é mais um exemplo. Vamos lá ver. Eu tenho repetido muito esta frase, nós temos de deixar de ser meros utilizadores dos fundos e temos que passar a ser programadores dos fundos, dos programas e dos instrumentos. Juntamos-los, mas para isso é preciso saber o que é que se quer. Olha, eu sou do Minho, eu acho que fazia aqui falta uma plataforma para o têxtil e para o calçado, que ajudasse as empresas, onde tivesse nessa plataforma subvenções do Portugal 2030, mas também apoios com instrumentos financeiros. Acho que era uma coisa que fazia sentido. É um exemplo que eu lhe dou. Nós ainda temos tanto abastecimento público de água e saneamento a fazer. Não fazemos porque não queremos. Até porque há uma receita anual que vem depois, que resulta desse investimento. Estamos a falar de investimento aqui, neste caso, público. Portanto, não nos faltam instrumentos, não nos faltam recursos. A que se adiciona até uma coisa incrível, que é, desde julho de 2020, o dinheiro do quadro financeiro plurianual 2014-2020 pode ser a 100% do que diz respeito à política de coesão. Ainda temos 10 mil milhões de euros por utilizar. E muito do que tem sido utilizado tem sido para substituir despesa do Estado. Então, nós temos 10 mil milhões de euros, as empresas estão a precisar. Cometeu-se o erro de ter ido tirar dinheiro na altura à Instituição Financeira de Desenvolvimento para transformar em subvenções. Vê-se bem agora que nunca se deveria ter feito isso. E esses 10 mil milhões de euros, um dia desses, vão ser utilizados à pressa, a dizer, bem, agora temos que gastar isto, porque senão vamos perdê-lo. E, portanto, quais são os projetos? Se calhar até podem ser grandes projetos, enfim, mas isto não são formas de se gerir. E há algo que era essencial, é envolver as pessoas, envolver o território, discutir os objetivos nacionais e depois também por região. Essa discussão não está a ser feita e é verdade que estamos a perder competitividade, estamos a ficar para trás em termos do crescimento e na nossa comparação com os países de leste. Era importante inverter esta situação, por isso é que às vezes faço intervenções mais do coração, mas que não são só do coração, não são só sentidas, sei que estão certas. Ou arrepiamos caminho ou vamos perder mais uma vez uma oportunidade. Muito obrigada. Pegando aqui nesta ideia de envolver os territórios, as regiões, a FI Group certamente que também defende o envolvimento das empresas, porque as empresas é que também conhecem aquilo que é o setor privado e aquilo que são as necessidades existentes em Portugal, e é o mote para passarmos a palavra ao António Valente, diretor comercial da FI Group, conhecedor, tal como da equipa, dos temas técnicos das candidaturas aos fundos. António, no PRR existe um ponto relativo às agendas e às alianças mobilizadoras para a reindustrialização, em que se prevê uma verba de 930 milhões de euros para apoiar um número limitado de projetos de grande dimensão em setores específicos. Em que medida é que estas alianças poderiam efetivamente contribuir para a diversificação e a especialização das cadeias de valor nacionais? Maria, antes de mais, quero cumprimentar os meus colegas de painel, o António Saraiva e o eurodeputado José Manuel Fernandes. É um prazer e agradeço desde já os vossos valiosos contributos. Relativamente à questão que colocas, eu diria que este ponto, na minha humilde opinião, é talvez o que tem um poder multiplicador de riqueza maior, até pegando nos contributos do António Saraiva e do José Manuel Fernandes, porque desde que realizado de um modo assertivo, poderá multiplicar no âmbito daquilo que é a sua extensão na economia, e vou tentar explicar. Vejamos, as agendas mobilizadoras, poderemos identificar os tais projetos estratégicos para o desenvolvimento do país, e pegando nas palavras do José Manuel Fernandes, onde é que queremos estar daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a X tempo. E não estou a falar, uma vez mais, nos projetos que a União Europeia define como prioritários, como, por exemplo, o hidrogênio verde, mas sim, efetivamente, daquilo que faz falta para Portugal. Os projetos
que são agregadores do ambiente económico português, com aquilo que são as características, os pontos fortes, apontando sempre para uma reindustrialização, e essa plataforma do setor do calçado e do têxtil é um excelente exemplo daquilo que é um ponto forte do nosso ambiente económico. Eu acho que é importante, aliás, é urgente pensarmos o país de um modo estratégico, diferenciador à luz daquilo que são os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, identificar os players. E quando digo os players, digo efetivamente que, porque acredito muito nisto, acho que as grandes empresas têm aqui um papel crucial. Porquê? Porque têm um afastamento de arrastamento para as PMEs que, naturalmente, pela dimensão que têm, são cruciais neste tema. Ou seja, dar condições para realizarem os investimentos, criarem emprego, ganharem dimensão, é crítico. Ou seja, nós não podemos, de algum modo, diabolizar as grandes empresas. Agora, o grande problema, e vou repetir aquilo que foi o contributo dos meus colegas de painel, o grande problema é como é que se operacionaliza um plano tão ambicioso com apenas 7% do orçamento para este setor. Ou seja, Portugal precisa urgentemente de criar riqueza, uma vez mais o digo, cria-se através da indústria, ou sim. Não podemos, de algum modo, tentar criar, ou melhor, temos de aumentar a coesão territorial. Como é que podemos aceitar, por exemplo, que uma empresa em Setúbal ou no Algarve tenha menos apoios, mas quando digo menos, são efetivamente grandes barreiras a outras regiões do país? Quer dizer, quem conhece Setúbal, quem conhece o Algarve, sabe que não são regiões ricas, não existe, isso em Portugal não existe, portanto tem de ser criada uma coesão territorial maior, e faço e sublinho aquilo que José Manuel Fernandes e António Saraiva também disseram. Portanto, isto para dar também uma visão europeia. Nós, com a nossa dimensão, temos o privilégio todos os dias de falar com os nossos colegas de outros países, avaliar, ver diferenças que existem entre países. Eu diria que é normal e é saudável e é bem-vindo que existam diferenças entre os vários planos dos vários países. Mas, por exemplo, Maria, como é que eu vou explicar ao setor do turismo que o nosso PRR quase nada ou pouco referencia este setor, que aproveito para dizer é o maior exportador do país, e eu fui buscar estes valores, que em 2019 representava 19,7% das exportações. Quando aqui ao lado, em Espanha, nós, FI, fizemos um projeto onde foram identificados 5,4 mil milhões de euros de investimento submetidos, volto a repetir, submetidos, sim, porque em Espanha, sobre a forma das manifestações de interesse, já estão identificados pelo menos 30 mil milhões de euros de investimento. É importante repetir. Aqui ao lado, já estão identificados 30 mil milhões de euros de investimento realizado pelo setor privado. E quer dizer, eu não digo isto com gosto, digo isto porque acho que podemos e devemos ser melhores e devemos realizar mais e ser mais ambiciosos enquanto portugueses que somos. Por exemplo, há poucos dias na comunicação social saiu uma notícia, e tem vindo a sair, sobre a possibilidade da produção de um carro elétrico na Auto Europa. Eu diria que fantástico seria se a Auto Europa fosse competitiva a esse ponto. E o problema não está na Auto Europa, não me entendam mal. Está sim no cluster, naquilo que é a redução de custos que as empresas conseguem-se através de um meio envolvente. Repare, Maria, para os carros elétricos é necessário baterias. A minha questão é, onde é que está a fábrica de produção de baterias? Não está. E para piorar, há pouco tempo, também saiu na comunicação social, mas de uma forma muito, muito tímida, Portugal falhou o posicionamento estratégico na European Battery Alliance. Mas, por outro lado, temos a sexta maior reserva de lítio. Quer dizer, nós temos de entender que deveríamos apostar mais nas empresas, ter um papel visionário, uma vez digo mais, no âmbito da identificação do roadmap de investimento e da coesão territorial, e de algum modo apostar naquilo que é a criação do emprego e a formação das pessoas. Obrigada, António. O trabalho da EFI Group também tem sido em Portugal nesse sentido, ou seja, de tentar antecipar quais são as necessidades das empresas e de que forma é que podemos um bocadinho
replicar aquilo que Espanha está a fazer em termos de avanços e, portanto, que consiga identificar o mais rápido possível essas necessidades e os projetos que podem depois ser adjudicados. Nesse sentido, vocês contribuíram para o processo de consulta pública, aliás, como a CIP, e fizeram um inquérito que contou com a visão de mais de 160 empresas do tecido empresarial português. Queres partilhar algumas dessas principais conclusões? Sim, claro que sim. Maria, até pela minha anterior intervenção, eu sou dos que acho que este PRR tem um excesso de peso público e acho que ficou claro. Por outro lado, também para ser justo, consigo entender alguns argumentos invocados, mas a grande questão é, se temos uma economia frágil, e acho que isto é consensual por todos, não deveríamos criar as condições para aumentar a atratividade do investimento externo e aumentar a competitividade das empresas? Quer dizer, e isto foi uma conclusão quase clara e consensual naquilo que foi a resposta à consulta que fizemos aos nossos clientes e aos nossos parceiros. E, sobretudo, prende-se em 4 grandes pontos, agregando os vários contributos. O primeiro, e isto foi consensual, é fantástico, o plano deveria apoiar menos os setores do Estado e mais as empresas privadas. Já foi aqui dito, 70% está direcionado para o setor público. A necessidade de mais fundos para a tesouraria das empresas e o relançamento da atividade, ou seja, as nossas empresas estão com um problema claro de tesouraria. É preciso capitalizarmos a nossa economia de modo a ganhar músculo, quer dizer, seja as PMEs, mesmo como as grandes, mesmo as grandes não têm capacidade para se posicionar a nível europeu e acho que com isto está tudo dito. Um ponto que também, no meu sentido, faz todo sentido, passa a redundância, que é a necessidade de alargar os apoios às empresas que têm neste momento resultados negativos, fruto desta conjuntura, mas que estão com uma exploração positiva e planos de negócio equilibrados. Naturalmente isto é excepcional. E depois aquilo que é a agilidade, ou seja, eu acho que o problema não está nos montantes, não está na falta de apoio, está sim naquilo que é a falta de fiscalização e adotarmos mecanismos de anticorrupção, que é para não pagar por 10%, não pagar todos os empresários, ou seja, é preciso agilizar o procedimento de acompanhamento, de avaliação das candidaturas e eu costumo dizer, quer dizer, no mundo em que vivemos, não nos podemos dar ao luxo que um projeto, e se quiserem eu tenho vários casos, para um projeto demora mais de 1 ano a sair do papel, a ser aprovado e depois a ser executado. Quer dizer, é uma loucura, não dá para ser. É imprescindível que o Governo aproveite estes inputs para melhorar aquilo que são estes programas, seja o Portugal 2020, o Portugal 2030, o PRR, e sobretudo, e aqui sublinho e reitero tudo aquilo que o José Manuel Fernandes disse, pensar o país de um modo estratégico a longo prazo, porque senão estamos a perder uma oportunidade talvez única, pelo menos na nossa geração. Obrigada, António. Vamos fazer aqui uma ronda final. Lembro que quem quiser colocar questões, por favor, usem o chat, porque no final vamos tentar responder às vossas dúvidas, contando aqui com a experiência destes 3 oradores. O desafio que lança é comum a todos, ou seja, tendo em conta a experiência de cada um, a informação que neste momento têm e também um bocadinho as expectativas, como dizia no início o António Saraiva, quando é que esperam que possam efetivamente chegar os primeiros apoios no âmbito do PRR e que vão influenciar, obviamente, a retoma económica nos próximos anos? António, se quiser começar. Essa é uma questão que nós temos sinalizado, porque pela informação que nos dão, o processo decisório dos fundos, tudo o que tem que ser aprovado nos países, nos Estados-membros, cuja aprovação ainda não está feita, nesta metodologia que a União Europeia tem, e nesta complexidade processual, nesta teia demasiado burocratizada, permita-se uma expressão, que a União enferma, porque, veja-se, os Estados Unidos rapidamente reagiram e a administração Biden colocou imediatamente no terreno ajudas, obviamente porque o processo decisório nos Estados Unidos é diferente daquele que temos na União Europeia e ainda não encontramos na peia burocrática da União Europeia um processo decisório mais rápido e por isso aquilo que temos de perspectiva
é que o PRR não chegue a Portugal e logo não seja disponibilizado, independentemente da desigualdade de apoio, antes do último trimestre, fim do terceiro, início do quarto, ou seja, depois de férias, sempre depois de férias, do período de férias, o que, para algumas estratégias de desenvolvimento, de ajuda necessária para as empresas, se já hoje é tarde, por cada mês que somarmos, será obviamente mais tarde. Isso tem a ver, como já disse, com este processo complicado, porque uma coisa é a União Europeia ter rapidamente definido um global apoio para a resposta à pandemia. Coisa diferente é o fatiamento, a chave de repartição, a chegada desse apoio ao terreno às empresas. E no caso concreto, no nosso caso, as 110 associações e as 150 mil empresas que representamos, que é o número de empresas que a CIP representa, na vária tipologia e em todos os setores de atividade, grandes, médias, pequenas, a grande crítica é essa. Nós, há um ano que estamos a sofrer os efeitos da pandemia, vínhamos saindo com razoável êxito da crise anterior das dívidas soberanas, da intervenção da Troika, do período de austeridade que vivemos, vínhamos saindo, vínhamos transformando a economia, estávamos a apostar em inovação, a acrescentar o valor, nas marcas, na internacionalização, enfim, um esforço notável que agora é abruptamente interrompido pela falta de procura, porque aquilo que as empresas sentem fundamentalmente é falta de procura pelo medo que está instalado nos consumidores, leva a essa falta de procura em todas as tipologias, em todos os setores, e por isso há que ajudar o mais rapidamente. Só lá para depois do verão, e estamos nisto há um ano, empresas sem faturação, sem receitas, mantendo, apesar de tudo, com uma enorme resiliência, os postos de trabalho. Ainda há tempos, o Sr. Ministro da Economia, numa reunião de concertação social, surpreendia, agradavelmente surpreendido, diga-se, com o pouco desemprego que, apesar de tudo, resistávamos, e isso deve-se à enorme resiliência das empresas, porque os ativos humanos, o saber fazer, a experiência, a formação dos nossos colaboradores, essa não se quer perder, e as empresas, apesar de tudo, têm demonstrado na sua resiliência a capacidade, a manutenção o mais possível da capacidade instalada e os postos de trabalho, o que receio que agora nesta parte já exauridas, que estão exaustas, desalentadas, desencantadas com toda esta burocracia, com o atraso nas medidas e com esta expectativa temporal de os fundos de apoio, no caso do PRR, só chegar depois de férias, as empresas já esgotaram todas as almofadas, aquelas que as tinham, e o desespero, a angústia está instalado, por isso a rapidez de chegada destes montantes e a sua correta aplicação são determinantes, mas não vejo que cheguem, como disse, antes destes períodos, o que vem somar problema à tensão que já temos, e se queremos evitar uma crise social em cima desta económica que a pandemia nos provoca, há que atender a esta urgência e, ou ousando mais em termos de Estado, e o José Manuel Fernandes dizia bem, porque é que se mobilizam verbas de um determinado montante quando há disponibilidade e estão aprovadas verbas maiores para esses mesmos apoios. Porque é que a instituição financeira de desenvolvimento, envolvida que esteve nesta burocracia de fundir institutos públicos, as sociedades de garantia mútua, mais os instrumentos de financiamento do Estado, o novo Banco de Fomento, entretanto, o tempo que demorou a criar, os mecanismos, a missão que lhe está dada, porque é que isto não foi tudo mais rápido, enfim, acabámos por ter aqui um efeito conjugado de questões que não se conjugaram a tempo e agora ainda temos esta expectativa temporal a somar o problema que já temos. José Manuel Fernandes, partilha desta expectativa temporal? Percebo, mas até que enfim que não partilho totalmente aquilo que diz o António Saraiva. Vamos lá ver. A competência na área da educação é de quem? Nacional. Emprego? Nacional. Proteção civil? Nacional. Saúde? Nacional. Na área social? Nacional. Há um problema de quem é a culpa? Da União Europeia. Eu vou explicar porque é que estou a dizer isto. A decisão de recursos próprios, que é aquela que permite à Comissão Europeia ir aos mercados buscar os 750 mil milhões de euros, o Parlamento Europeu
aprovou-a em 16 de setembro. Os Estados-membros, por unanimidade, só para aprovar em 14 de dezembro e até a usaram como, por causa dessa unanimidade, para ganhos naquilo que era o regulamento do Estado de Direito. Estou a falar da Hungria e da Polónia. Neste momento, ainda faltam 14 parlamentos nacionais, para simplificar a linguagem, ratificarem a decisão de recursos próprios. Onde é que está a demora? Na Comissão Europeia? Não. No Conselho Europeu demorou, mas já resolveu. No Parlamento Europeu? Não. Está em cada Estado-membro. Sem essa ratificação, não teremos a possibilidade da Comissão ir buscar os 750 mil milhões de euros. Mas está em cada Estado-membro neste momento. Não está em nenhuma instância europeia. Mas onde é que eu tenho uma outra, não é total discordância? Mas qual era o processo decisório? Não disse que era a Comissão ou o Parlamento. O processo decisório. Certo, mas isso neste momento, neste processo decisório, o que eu estou a querer dizer é que é um processo decisório onde depois há Estados-membros que eles próprios atrasam processos e é um processo decisório do respectivo Estado-membro, já não é uma questão europeia. Mas onde a minha maior discórdia é nisto, que eu percebo, no fundo, a sua mensagem. Nós ainda temos 10 mil milhões de euros por utilizar. Então porquê é que não os utilizamos? Se o dinheiro da bazuca chegar hoje, vamos fazer de conta que chega hoje o dinheiro da bazuca, entrou todo, quando é que vai usá-lo? Tem projetos aprovados? Sabe como é que vai utilizá-lo? Quando é que vai utilizá-lo? O que é que adiantava chegar hoje? Agora, uma provocação. Porquê é que o Governo não abre concursos já para o plano de recuperação e resiliência? Porquê é que não os abre já? Mas, Portugal 2030, eu disse que estava a negociar o acordo e está. Mas porquê é que não lança já concursos para o Portugal 2030? Como o Zé Manuel Fernandes sabe, em Portugal o que se diz é que ainda não se está a negociar. Nós sabemos que se está a negociar pela sua informação. Pronto, mas se vir até a Elisa Ferreira, insuspeita, confirma hoje numa entrevista, hoje parece aquilo que eu ando a dizer há não sei quanto tempo, e ela própria diz que já se pode abrir o concurso para o Portugal 2030. O que é uma evidência, não é? Pode abrir depois. É que já é elegível, porque já foi aprovado o quadro financeiro plurianual e publicado. O que é que eu estou a querer dizer? A desculpa para o Governo que o dinheiro ainda não chegou serve para tudo. Entretanto, pode abrir concursos. E os concursos demoram tempo. E, portanto, como demoram tempo os concursos, quando o dinheiro chegar já pode haver uma execução imediata. A pergunta é, porquê é que não se faz isso? Está a ver? Portanto, independentemente, já está, o Governo diz que não está a negociar, já está. Mas ainda que o Portugal 2030, que é o acordo de parceria, o que é que estamos a dizer? Vamos lá explicar também o que é este Portugal 2030. É a forma como vai ser executado de 2021 a 2027 os fundos da política de coesão, que é FEDER, Fundo Social Europeu e Fundo de Coesão, o FEADER e o FEAMP. Isto é que é o Portugal 2030. E, portanto, o Portugal 2030 vai definir os programas temáticos, os nacionais, os programas operacionais regionais. Depois ainda vão ser necessários abrir concursos e vai haver regulamentos temáticos. Podem-se começar já a abrir concursos para as áreas onde não há dúvidas que o Portugal 2030 vai apoiar. Bem, é o próprio Governo que diz que não está a negociar. Mas é o próprio Governo que diz, como se nós fôssemos tontos, que vai ter 5 mil milhões de euros no Portugal. Então não está a negociar, mas já sabe qual é o montante. Portanto, há aqui um trabalho que pode ser feito, que é o de se avançar de imediato para o lançamento de concursos, que demoram tempo, projetos que demoram tempo a ser aprovados. E se, olha, a Comissão Europeia, na minha opinião, para responder diretamente à pergunta, quando é que chega o dinheiro, vai buscar os 750 mil milhões de euros, não vai buscá-lo todo de uma vez, mas vai aos mercados, fica autorizado a ir aos mercados em junho. Se nós começarmos em junho
e o dinheiro já estiver disponível, a pensar os projetos, a lançar concursos, quando é que ele depois quando é que o dinheiro vai entrar? É claro que neste momento a grande preocupação do governo até é outra. É tudo isto ser para disfarçar, mas a preocupação é os 10 mil milhões de euros que estão ainda por utilizar e que seria uma vergonha perdê-los. Mas eu acho que era importante se insistir no trabalho de casa que devemos fazer, no adiantar, na proatividade que temos de ter. Olha, nós esta semana, eu sou o negociador dos recursos próprios. A decisão ainda não está aprovada. Sabe o que é que fizemos esta semana? Ontem. Aprovámos o regulamento de execução, demos o consentimento ao regulamento de execução da decisão sobre recursos próprios. Para quê? Para não haver mais perda de tempo. Quando ficar ratificado, precisamente para não haver mais perda de tempo naquilo que o António Saraiva dizia, processo decisório que é complicado, que é verdade. Unanimidade, uma decisão de recursos próprios implica unanimidade do Conselho. Unanimidade dos Parlamentos Nacionais. Se um não estiver de acordo, bloqueia tudo. Pronto. Mas essa unanimidade vai-se conseguir, quer no Conselho, quer nos Estados-membros. Mas nós, por exemplo, adiantámos esse trabalho. Quando os Estados-membros ratificarem, já não precisa voltar ao Parlamento, antecipamos. Também era importante aqui, abrirmos já concursos para o Plano de Recuperação e Resiliência. Se depois houver um ou outro que não cabe lá, até podia transitar para o Portugal 2030, abrir concursos para o Portugal 2030. Os projetos já são elegíveis. Já são elegíveis. Ainda que depois o Portugal 2030 seja aprovado daqui a 6 meses, a elegibilidade já existe. Já podem ser financiados, mas nem que não fosse elegível, quando o Portugal 2030 entrar em vigor, for aprovado, os projetos podiam de imediato começar a ser executados. Caso contrário, vamos ter o dinheiro da bazuca, vamos ter o dinheiro de Portugal 2030 e não vamos ter projetos para começarem. Obrigada, José Manuel Fernandes. António, calculo que a EFI Group mais do que concorde com esta questão da aceleração através dos concursos que depois já estariam as empresas prontas para depois poderem executar os projetos. Eu se calhar aproveitava já para lançar uma das perguntas, porque estamos a receber várias e tenho medo receio que aqui o tempo não nos chegue, porque a primeira delas é dirigida exatamente ao António no sentido de qual é que é a possibilidade ou a facilidade das empresas portuguesas, e isto também poderá interessar aos associados da CIP, se candidatarem ao PRR espanhol? Assim, as empresas para se candidatarem aos instrumentos de apoio nacionais têm de ter uma instalação nesse mesmo país. E acho que, quer dizer, nós trabalhamos com várias multinacionais e nesse momento estamos a fazer esse levantamento, ou seja, as empresas têm localização em Espanha, em França, nos vários Estados-membros, e aquilo que nós fazemos é a identificação desse mesmo roadmap e a submissão, quer dizer, e aproveito para pegar também naquilo que foi a intervenção do José Manuel Fernandes. Quer dizer, mesmo em Portugal, se em Espanha já estão, reparem, em Espanha já há avisos. Porquê é que nós não abrimos avisos? Quer dizer, eu fico estupefacto, temos 10 mil milhões de euros, não se abrem avisos, não se trabalha na identificação dos investimentos, quer dizer, não se faz nada, é uma total... Estamos tão inertes no âmbito daquilo que é a atividade que poderia ser e que era necessário neste momento, que eu fico estupefacto. É incrível como parecemos um paciente morto. Neste momento parecemos que estamos mortos. Portanto, as empresas que tenham instalações, só para terminar, em Espanha ou noutros Estados-membros, contactem-nos, que nós ajudamos nessa identificação e eventualmente na submissão dos projetos. António, uma informação complementar, que todos conhecem, obviamente, mas que é sempre bom avisar, estes 10 mil milhões de euros que ainda temos do PT 2020 esgotam-se forçosamente até 2023. A janela de oportunidade é curtíssima. Sim, é verdade. Obrigada. António Saraiva, aproveito para lhe perguntar, temos aqui outra questão, no sentido mais ligada com a burocracia, que falámos muito aqui dos processos de monitorização, que também o engenheiro José Manuel Fernandes falou, tendo em conta os planos de governo de ser ele próprio a controlar as suas decisões, enfim, através depois de estruturas de missão, pergunto se não deveria ser nomeada uma comissão independente, sem ligações partidárias e com capacidade de fiscalização, pois corremos o risco destes fundos serem mal direcionados. Portanto, isto é algo que tem sido muito falado mesmo a nível parlamentar, não é? Sim, e admito que sim, que teria vantagens,
e porque detectamos essa vantagem e na curva de aprendizagem que o país já leva de aproveitamento dos vários pacotes de fundos comunitários, nós exigimos ao Governo, e o Governo aceitou, a criação de um grupo de acompanhamento em que os parceiros sociais estão envolvidos, repito, parceiros sociais, patronais e sindicais, está criado um grupo de trabalho de acompanhamento da aplicação dos fundos. Agora, espero é que esse grupo de trabalho funcione, tenha regularidade de acompanhamento e não seja, como em algumas outras comissões, cria-se a comissão para tapar o problema e depois as comissões não funcionam. Obviamente que, enquanto parceiro social, temos essa capacidade de exigência nas reuniões mensais que são feitas de concertação social e estamos muito atentos, muito exigentes a esse acompanhamento, porque quer o PT 2020 com esta janela de oportunidade para 2023 se esgotar, quer a questão do PRR até 2026, quer o quadro financeiro plurianual até 2029, em qualquer destas tipologias o espaço temporal é curtíssimo, por isso o grau de exigência de acompanhamento, a exigência que faremos enquanto parceiro social, e é isso que vos posso garantir, é que formamos esse grupo de trabalho e queremos que ele seja eficiente e tudo faremos nesse sentido. Muito obrigada. José Manuel Fernandes, temos aqui uma questão para si um bocadinho provocatória. Se fosse nomeado ao dia de hoje para retificar algumas das decisões do Governo, quais seriam as medidas que com maior impacto tentaria implementar? Estamos a falar de apoio ao setor privado. Olha, uma coisa que eu faria, ando a falar nisso há muito tempo, é uma plataforma de aconselhamento ao investidor. Lançaria também, por exemplo, um portal para o investimento, para saber, no fundo, que investimentos é que se pretendem fazer, para ver se podem juntar ou não, que produtos financeiros é que se poderiam concretizar. Outra coisa que faria era reforçar o Banco de Fomento e construir instrumentos financeiros. Mas antes de tudo isto, falava com quem sabe. E quem sabe são as dificuldades que já estão tão identificadas pelas empresas, pelos beneficiários, e depois envolvia toda a gente num objetivo que seria o de definir o Portugal que queremos em 2030 e vermos a forma que temos de atingir esses objetivos. Claro que não privilegiaria o Estado em termos dos fundos. Vamos lá ver. Até é ilegal usarem-se os fundos europeus, os fundos do Portugal 2030, para substituir despesa do Estado. Isso já vai sendo feito muitas vezes de uma forma habilidosa. O plano de recuperação e resiliência também não permite substituir despesa do Estado. É bom que se entenda. Está no regulamento que não pode substituir despesa do Estado. Isso não significa que não deve investir na educação, no reforço digital ou, por exemplo, na área da saúde. Mas é para adicionar, é para ser mais-valia, é para acrescentar, não é para substituir. E, portanto, uma das coisas que eu não faria era usar o plano de recuperação e resiliência para substituir despesa do Estado, como infelizmente está a acontecer, e por isso há bocado eu dizia que era importante arrepiar caminho. Outra coisa que faria era utilizaria rapidamente os 10 mil milhões de euros, podem ser a 100%, construiria mais uma vez instrumentos financeiros e avançaria, isso para mim é uma urgência nacional, para um instrumento para a solvabilidade das pequenas e médias empresas. Poderia alicerçar isso também no plano Juncker, que as maturidades podem ir até no plano Juncker, que agora tem o nome InvestEU e agrupa todos os instrumentos financeiros, tem maturidades que podem ir até aos 30 anos. Depois simplificava, é importante simplificar. E às vezes quando ouço a palavra que é importante simplificar e a simplificação também até me assusto, porque cada vez que se fala em simplificar, aquilo que eu tenho visto é que se passa a complicar. Isso é também essencial. Mas quando eu há bocado dizia, a plataforma de aconselhamento ao investidor, para mim isso é importantíssimo, porque há aqui algo que também não se tem feito, que é juntar o blending, a junção de fundos, subvenções, não é? A fundo perdido, como nós dizemos, com empréstimos, com instrumentos financeiros. Isso é possível. Isso é
desejável. Há um outro ponto que eu insistiria, nas interconexões. Nós produzimos, por exemplo, energia eólica, que é desperdiçada e não entra na União Europeia. Era essencial estas interconexões da energia, do digital, na própria ferrovia. Depois, claro que teria como objetivo não desperdiçar um cêntimo e executar depressa, porque se é preciso dinheiro na economia, é neste momento que ele é necessário, e como eu disse e referia, é urgente. Mas é urgente também fazermos uma outra coisa, que é o que está a faltar. Nós só fazemos a pergunta quando é que chega o dinheiro. Desculpem lá. Mas era interessante era nós trabalharmos nos projetos, termos projetos de qualidade. E nós estamos a perder tempo na apresentação de projetos de qualidade. Não é por acaso que eu disse. Que já se devia ter lançado concursos, já no início do ano, os concursos, porque nós às vezes falamos o Portugal 2030, o próximo, ou às vezes ainda dizemos, o próximo quadro financeiro plurianual. Ora, o próximo quadro financeiro plurianual vai ser depois de 2027. Nós já estamos em 2021 e já estamos em março. E, portanto, há este objetivo. E depois o António Saraiva falou no calendário, que é essencial e era importante nós fixarmos aqui na nossa cabeça o calendário que se vai impor. O plano de recuperação e resiliência... Muito obrigada. Só um segundo. Já é elegível a 1 de fevereiro de 2020. Primeiro ponto. É elegível a 1 de fevereiro de 2020. Retroativamente elegível. Os projetos têm que ser, no fundo, aprovados, as autorizações, até 2023 tem que ficar definido. Mas não há regra nem N+2 nem N+3. Um projeto que hoje seja aprovado e uma autorização hoje, é um esquema diferente, tem até 2026 para ser executado. Mas em 2026 acaba a execução, portanto, se não utilizar recursos, acabou. 2026 acabou. O Portugal 2030, o que está previsto é a regra N+2, acaba em 29. Agora repare bem, tem 10 mil milhões de euros a ser ainda para executar. Tem os 13,9 mil milhões de euros para executar até 2026. E tem todo o dinheiro ainda de Portugal 2030 para executar até 2029. Era preciso projetos de qualidade e já deveriam estar a ser tratados. E era preciso também uma rapidez na aprovação dos próprios projetos. Muito obrigada. Já passamos quase 10 minutos da hora, não quero ultrapassar muito mais também, tendo em conta as pessoas que se juntaram a nós e que nos ouviram. Têm surgido aqui algumas dúvidas de empresas que têm interesse na captação dos fundos. Roubando as palavras ao António, podem contactar diretamente a EFI Group, que todas as dúvidas também serão esclarecidas e, além disso, iremos tentar responder às questões que faltaram e colocar, como sempre está, no site da EFI Group a respectiva informação. Portanto, não se preocupem. Agradecer a estes excelentes 3 oradores, muito obrigada pelo vosso tempo e pelos contributos que aqui trouxeram. A quem assistiu, obrigada pela vossa presença. Estejam atentos às próximas datas, porque nas próximas semanas iremos ter novidades. Espero que esta sessão tenha ajudado a clarificar aquele que é um momento tão importante para o país e para as empresas portuguesas. Um bom dia a todos, uma ótima sexta-feira. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado. Cumprimentos.